Muito bem, então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é polêmico e é problemático. Não deveria ser, né? Nós já temos conhecimento suficiente para superar esse problema, mas a gente sabe, não importa o quanto você combata o erro e o equívoco teológico e a heresia, ela sempre volta, né? Às vezes com roupagem diferente ou às vezes da mesma forma, mas ela sempre retorna. E esse é o dilema dos apologistas, né? Tem que estar sempre combatendo as mesmas heresias, né? Que são requentadas e reaparecem e ressurgem. E nós vamos falar então, hoje sobre pastorado feminino, né? E eu gostaria que você assistisse um vídeo que vai tratar de uma argumentação favorável, né? Uma defesa da possibilidade do pastorado feminino e uma refutação feita pelo pastor Augustus Nicodemos, que eu acho bem satisfatória, né? Porque ela trata praticamente dos argumentos que foram utilizados na defesa, que comumente são utilizados na defesa. Mas eu gostaria de comentar um pouco mais sobre isso. Então, assista o vídeo aí. Mulher pode ser pastora? Sim. Pode. Ah, mas não tem pastoras na Bíblia. Tem pastores, os que aparecem lá são pastores de É ovelha. claro que temos um ministério pastoral, que Paulo fala. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas o versículo em si não diz que só são homens que são chamados a esse ministério, mas sim que é um dom dado por Deus. A cada um de nós nos foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. E tem mulher que tem o dom do pastorado. Na Bíblia em si não aparecem pastores como um cargo, em si como pastores de ovelhas. E se a gente for seguir essa lógica, a Bíblia fala claramente que Raquel era pastora. Mas além disso aparecem muitas líderes mulheres na igreja, como Débora, que era juíza de Israel, que é a líder tanto espiritual quanto militar do povo. Mesmo que Hulda e Débora foram mulheres da mais alta importância no Antigo Testamento, você não vai encontrar no Antigo Testamento, na lei de Deus, que a mulher podia ser sacerdotisa. Ela não era sacerdotisa. Ela podia ter uma função civil, juíza. Juíza era uma função civil. Débora podia ser juíza, Hulda podia ser uma juíza, Débora podia ser uma profetisa, mas os profetas não eram ofício. Profetas eram pessoas que Deus levantava para exortar a igreja, chamar a igreja ao arrependimento, podia ser homem ou mulher. Mas o ofício, aquela pessoa separada, ungida, para se dedicar ao governo do povo de Deus, isso era um cargo no Antigo Testamento para o homem, era o sacerdote. Não tinha sacerdotisa em Israel. Quando você chega no Novo Testamento, em que pese todo o apoio que Jesus deu às mulheres, ele escolheu 12 homens para serem apóstolos. Ele podia com facilidade ter escolhido apostolisas, ou apóstolas, depende do nome, da designação. Ele poderia ter feito, tinha Maria, tinha as duas Marias que andavam com ele, tinha Maria Madalena, tinha mulheres importantes da nobreza que andavam com Jesus, sustentavam Jesus, ele não teria dificuldade, tinha Maria, mãe dele, que ele podia ter colocado como apóstola, ele escolheu 12 homens. Quando Judas traiu Jesus, abriu uma vaga no colégio apostólico, os apóstolos se reuniram para escolher o substituto de Judas, diz lá em Atos 1, que naquela comunidade estavam várias mulheres, inclusive a mãe de Jesus. Quem seria, logicamente falando, a melhor substituta de Judas? Maria, a mãe de Jesus Cristo. Contudo, o que é que eles escolheram? 2 homens. Ok, então. Vamos lá. Acredito que deu para entender, né, tanto a argumentação favorável quanto a refutação, né? E como eu disse antes, a refutação ela está bem feita, né? Dá para perceber que ela vai exatamente nos pontos que são utilizados na defesa. Mas vamos lá. O jovem casal aí fala que o pastor, né, que está no Novo Testamento era pastor de ovelhas. Claro, né? Nós, pastores, os pastores, eles são utilizados, esta nomenclatura é utilizada com base na semelhança de ofício, né? Então, você usa, né, o exemplo de algo humano para trazer luz àquilo que é espiritual. E Jesus mesmo tratou a si mesmo como pastor das ovelhas, mas nós não somos ovelhas, literalmente falando. Eu não sou uma ovelha, eu sou um ser humano. Então, quando a gente fala que Deus levantou pastores, é somente porque o termo pastor faz referência ao pastorado de ovelhas, nas semelhanças do ofício.
tá? Porém, num âmbito espiritual. Mas o termo trazido como pastor, ele se confunde no Novo Testamento, porque não é somente pastor. A palavra presbítero também é utilizada para o ofício do pastor, né? Então nós temos hoje, dentro do contexto pentecostal, os ofícios de diaconato, né, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Porém, o termo evangelista, o termo pastor e presbítero, ele se confunde no Novo Testamento, porque às vezes é utilizado o mesmo termo para a mesma função de pastorado. Tá? Então aqui são detalhes, pequenos detalhes. Bispo, né, a mesma coisa. Né? É alguém que está na função de governo da igreja. Governo da igreja, ele é o responsável por guiar a igreja, tanto em aspectos humanos quanto em aspectos espirituais. E aí fica muito bem clara, né, a posição do pastor Augusto Nicodemos da impossibilidade de haver, né, o pastorado feminino, porque não é uma função que foi outorgada por Deus às mulheres. Uma das argumentações favoráveis, muito utilizada, é que, mas tem mulheres que exercem a função com excelência, que de fato pastoreiam. Ok, não vamos negar isso, pode ser que tenha, mas ela está numa função para a qual não foi designada. E eu costumo dizer que quando isso acontece é apenas a evidência, né, a evidência de que naquela localidade, naquela comunidade de fé, há homens fracassados, há homens que não são capazes de assumir esta responsabilidade e delegam às mulheres. E aí não é uma disputa, como alguns querem levar, sobre a capacidade ou incapacidade, que a mulher é inferior ao homem, não é nada disso, é somente a delegação de função dada pelo próprio Deus. E ele não colocou sobre os ombros das mulheres esta função. Simples assim. Mas alguém vai dizer, tá, mas e como explicar Deus usar a mulher? Bom, eu costumo dizer que você pode usar um prego no lugar de um parafuso, porém o prego vai continuar sendo prego e o parafuso vai continuar sendo parafuso. No final das contas, é uma gambiarra. E é isso que acontece quando você muda o formato estabelecido por Deus e cria um formato alternativo. Por mais que você tenha êxito, e esse êxito é questionável porque é preciso analisar minuciosamente a probabilidade daquilo que a gente acha que está dando certo, não está dando certo, é muito grande. Porque as pessoas dizem, mas tem pessoas ali, o ministério cresce, avança, né? Mas dentro das funções deliberadas por Deus, provavelmente não. Né, quando você vai no íntimo da questão, há grandes deficiências nesse povo. Por quê? Porque a pessoa que está exercendo a função não foi chamada para tal. Né? Então, isso é muito simples nós entendermos. Segundo as Escrituras, e nós temos muitas referências durante a história de pastores, né, de intérpretes das Escrituras, teólogos, explicando. Né, por isso que eu disse lá no começo do vídeo, deveria ser um assunto já resolvido, mas ainda nós temos problemas com isso. Então é muito simples, assim como a mulher de um jogador de futebol, ela não é uma jogadora, a mulher de um engenheiro, ela não é uma engenheira, a mulher do pastor também não é pastora, né? Mas alguém diz assim, tá, mas é errado usar, né, chamar a esposa do pastor de pastora? É errado? Sim, é errado. É problemático? Não necessariamente. Pode não ter problema algum, mas você está apenas cometendo um erro consciente, né? Porque o correto não é isso. Né? A mulher do presbítero não é presbítera, a mulher do diácono não é diaconisa. Né? Por quê? Porque estes cargos, queira ou não queira, são ministérios em que a pessoa é separada e ela é consagrada ao ministério. Né? E não se consagra o casal, se consagra o indivíduo. E aqui é importante nós entendermos. Por quê? Porque quando nós respeitamos aquilo que a Bíblia ensina,
isso demonstra a nossa fidelidade a ela. Agora, quando nós deliberadamente, não faz mal, não tem problema, isso já mostra que nós não estamos tão assim comprometidos com a nossa fidelidade às Escrituras. A obediência, ela está afetada nesse ponto. Então, essa é uma percepção interessante acerca das coisas, porque as coisas ainda devem ser coisas de Deus, a palavra ainda é a sagrada palavra de Deus, ou não é? Né? A igreja ainda é uma coisa sagrada, algo que deve ser levado, né, ao pé da letra, né, com uma ortodoxia fiel às Escrituras, ou a gente, né, faz como estão fazendo à nossa volta. Não tem problema, não faz mal, tá tudo bem, né? Mas, para algumas pessoas, não está. Então, de que lado eu me coloco nessa discussão? Eu me coloco daqueles que são fiéis às Escrituras, mesmo nos seus pequenos detalhes. Então, não existe pastorado feminino. Não porque seja um preconceito dos homens contra as mulheres. Não, é porque Deus assim o estabeleceu. Assim como um casal é homem e mulher, porque assim Deus o estabeleceu, né? Não vamos aceitar formas alternativas porque, entre aspas, dá certo. Não tem aí várias formas alternativas de família, né, em que eles lá dão o próprio testemunho. Não, a gente tem aqui uma forma alternativa e está dando muito certo. Estamos educando os filhos que não são nossos filhos, né, adotamos e vivemos muito bem, obrigado. Então vencemos e tivemos sucessos nessa nossa nova formulação de família, homem com homem, mulher com mulher. Mas não é isso que nós defendemos, porque entendemos muito bem como está definido nas Escrituras. Ok, então? Paz do Senhor.